Gênesis 32, a partir do verso 22. E você que acompanha a transmissão, continue semeando, continue espalhando a boa nova da salvação deste Deus que transforma vidas. Gênesis 32, versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomando-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Esta é a palavra de Deus, e nós louvamos o seu nome por ela. Obrigado, Senhor, por esse culto, por essa comunhão, pela tua presença conosco, pela expansão da tua obra, por vermos, meu Deus, o Senhor abençoando e honrando o esforço das nossas mãos. Ó Deus, abençoa-nos diante da tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Um encontro transformador. Os nomes na Bíblia, quase sempre, são dados pelos pais, ou eram dados pelos pais, como fruto de alguma experiência, ou de alguma situação que ocorreu no instante do nascimento. Há nomes na Bíblia relacionados, por exemplo, a poços de água, ao lado dos quais a mulher teve a criança. Ou nomes de personagens bíblicos que estão relacionados ao momento do parto. A mãe teve aquela criança com muito sacrifício, com muita dor. Então o nome que ela dá ao filho refere-se a esse peculiar, a essa situação peculiar pela qual ela passou durante o parto. Ou diante de algum tipo de pacto que se tenha feito com Deus, e Deus abençoou, abrindo a madre da mulher, então ambos, homem e mulher, marido e esposa, dão o nome do filho, marcando essa dádiva, esta graça, essa expressão de misericórdia de Deus sobre a vida deles. E aqui nós chegamos ao personagem central e principal dessa história, deste fato aqui. A mãe dele não podia ter filhos e clamava a Deus pedindo que Deus a abençoasse, dando-lhe a graça de conceber. E ela tanto clamou que Deus achou graça diante dela e fê-la conceber. Acontece que ela começa a ver um movimento incessante dentro do seu ventre, e acha que há alguma coisa errada. Ela começa a orar a Deus,
e Deus diz a ela o que está acontecendo. Que ela não espera um, mas 2 filhos. São 2 homens. E esses 2 homens representam 2 nações que haveriam de competir entre si. E de fato, irmãos, essas 2 nações competem até hoje, lá no Oriente Médio. E quando no dia do nascimento dos bebês, uma coisa inusitada acontece. É que o primeiro é tirado da mãe, e logo atrás do primeiro vem já o segundo, segurando no calcanhar do seu irmão. Imagina a cena. Puxa um e vem 2. O menino guerreiro ali já segurando o calcanhar do irmão e não soltou. Então, ao primeiro foi dado o nome de Esaú, porque o garoto era cabeludo, o garoto era peludo. E ao segundo, que vem agarrado, ou que veio agarrado ao calcanhar do irmão, é dado o nome de Jacó. Porque os pais entenderam que nesse ato de agarrar o calcanhar do irmão para sair, era um ato de alguém que tinha a capacidade de pensar à frente das outras pessoas. Alguém que tinha uma habilidade de engendrar, de pensar, de criar uma estratégia diante de situações que lhes fossem desfavoráveis. Então é interessante isso. E aí é dado a ele o nome de Jacó. E qualquer erudito da Bíblia traz o significado de Jacó como sendo enganador, suplantador, trambiqueiro. Você conhece algum trambiqueiro? No país do jeitinho, certamente, em algum momento da sua jornada, você se deparou com alguém enrolão. Algum Jacó cruzou o teu caminho. Agora imagina que situação. Pôr o nome do filho trambiqueiro, enganador, suplantador. Aí na hora da mamadeira, ô trambiqueiro, vem que a tua mamadeira está pronta. Aí vem um menininho para tomar a mamadeira. O menino já está grande, aí ela sai, aquela molecada da rua jogando bola, e a mãe grita de lá, enrolão, enganador, o almoço está pronto. E acontece que os pais, como qualquer pai e mãe que tem consciência, não quer que efetivamente o filho seja um enganador, seja um trambiqueiro. Mas acontece que essa habilidade aflorou em Jacó, e ele viveu experiências quase sempre associadas a essas situações de engano, de trapaça, de trambique, de coisas do tipo. E aí ele fez, com o passar do tempo, jus ao próprio nome. Enganador. O meu nome é Ebenezer, que é a junção de 2 palavras hebraicas. E quer dizer pedra de ajuda, Even Aezer, pedra de ajuda. Então a minha oração é que eu não seja pedra de tropeço, mas que eu seja pedra de ajuda. Se eu puder ajudar, eu ajudo.
E eu entendo que muito ajuda quem não atrapalha. Então, se eu for atrapalhar, eu fico longe. Mas se eu puder ajudar. Esse camarada, se pudesse enrolar, ele enrolava. Se pudesse ludibriar, passar a perna, criar uma situação de ilusão que alguém acreditasse, então ele vai colecionando. E a primeira verdade de duas que eu quero destacar aqui, nesse encontro transformador, é a que diz que você e eu podemos nos equivocar em relação aos rumos que a nossa vida tem tomado. Porque às vezes quando se pergunta a alguém, e aí, tudo bem? A resposta quase sempre é tudo bem. E muitas vezes essa resposta, tudo bem, traduz um sentimento do nosso coração, que diz assim, em outras palavras, bom, a vida não é perfeita, a vida não é fácil, mas a minha, apesar de tudo isso, está tudo bem. Eu não enxergo nada que possa dizer que a minha vida não vai lá assim tão bem. Não há nada fora de mim que possa definir a minha vida como uma vida lá não tão boa. E o pior, muita gente ao dizer que está tudo bem, inconscientemente muitas vezes está dizendo que, olha, comigo tudo bem sempre, não tem problema comigo. E o filósofo existencialista Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, aliás, o existencialismo tem muitas coisas interessantíssimas, sob o ponto de vista do existencialismo, mas também algumas coisas que batem com a palavra de Deus. Ele dizia que, assim como existem doenças imaginárias, e elas existem, e muita gente que acha que tem um problema que não tem, uma doença que não tem, é tudo fruto da cabeça, é coisa imaginária. Assim como existem doenças imaginárias, existem também saúdes imaginárias. Me parece que sofrer de saúde imaginária é pior do que sofrer de doença imaginária, embora ambas sejam coisas terríveis. Mas a pior coisa é alguém que olha no espelho e não se enxerga, que acha que o inferno são os outros, que todo mundo é contra mim, que todo mundo cria problema comigo, mas eu não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso é saúde imaginária. Porque se alguém diz assim, rapaz, está barbudo, hein, barbudo, fazer essa barba aí. Aí você encontra alguém depois e diz assim, e essa barba aí, por fazer, vai fazer não? E aí ele encontra outra pessoa no fim do dia dizendo, o que aconteceu? Perdeu a gilete em casa? É para essa pessoa se tocar e dizer, tem alguma coisa errada aqui com essa... O que está? Deixa eu ver. Às vezes os sinais estão na cara da gente e a gente não enxerga. E olha que Jacó enganou tanto que até os próprios familiares se tornaram vítimas dele. Dentre eles o pai e o irmão. O irmão que cria um ódio contra Jacó. Esaú odeia e quer matar Jacó. Por causa dessas enroladas dele, e uma que dizia respeito à bênção da primogenitura, porque o que tinha a bênção da primogenitura, ele tinha direito à porção dobrada de tudo na herança. O que recebia a bênção da primogenitura, depois da morte do pai, era visto e reconhecido como patriarca da família. E é isso que Jacó tem em vista e usa o seu talento para ludibriar, recebe isso do pai, a bênção da primogenitura. A história não entraria em detalhes, os irmãos conhecem, se não leia os capítulos anteriores. Mas ele sai de casa fugido e vai morar lá para os lados
de onde a sua mãe viera antes de casar com seu pai. E lá ele conhece um homem chamado Labão. E Labão era tão ou mais enrolão do que Jacó. Porque tem um ditado que diz que quem é sujo só se junta com quem é sujo. E quem é limpo se junta com quem é limpo. E parece que o sujo e o mal lavado se encontraram. O enrolão e o trambiqueiro confraternizaram. Passaram a trabalhar juntos. E Labão, o enrolão, tinha uma filha linda, que Jacó, o trambiqueiro, se apaixonou. E aí eles vão negociar esse casamento. E o Labão diz, tudo bem, você trabalha 7 anos para mim, e é o preço do seu trabalho, 7 anos de trabalho, você leva Raquel, linda, maravilhosa, com você. E aí Jacó diz, tudo bem, porque é aquela história, você faz, um dia fazem com você, um dia a rasteira chega. E aí, 7 anos passaram, noite de núpcias, entra aquela moça linda no aposento, no quarto, para uma noite de amores. As mulheres daquela época usavam o véu, cobrindo o rosto, deixando só os olhos à mostra. E aí ele tem uma noite de amores. Só que no outro dia, quando ele vai olhar, não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha. E o que Raquel tinha de beleza, faltava a Lia. Lia tinha uma doença nos olhos, que ficava aquela secreção, era um negócio terrível. E aí Jacó vai reclamar, e o Labão diz assim, olha, agora você já consumou o ato com a minha filha mais velha. Então eu deixo você se casar com a minha filha mais nova, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos. E nós não sabemos se ele já casou com Raquel para trabalhar 7 anos, ou se ele trabalhou de novo 7 anos. Eu acho que seria um absurdo dos absurdos. Trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel. E aí essa convivência familiar é quase sempre turbulenta. Porque era essa história, um querendo enganar o outro, um querendo tirar vantagem do outro, um querendo, ou tentando não ser enganado pelo outro. Então, o sogro e os cunhados estão sempre fazendo alguma coisa para prejudicar Jacó, e Jacó escorregando e também tentando dar os pulos dele, vamos usar essa expressão, para também levar vantagem. Gente, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. É a história da Bíblia. Ela não esconde nada. E chega um momento crítico que Jacó diz, não dá para viver mais aqui, Raquel. Lia, com teu pai não tem condições. Então vamos voltar para casa. Então saem Jacó, Raquel, Lia, 2 concubinas, 12 filhos, ou 11 filhos, gado, ovelhas, mulas, seja lá todo animal que ele tinha, servos, ele pega tudo para voltar para a sua região. Só, irmãos, que no caminho, ele tem a notícia de que Esaú, sabendo que ele estava retornando, reuniu 400 homens e estava indo ao encontro de Jacó. Para quem não deve no cartório, essa comitiva é uma comitiva de boas novas, de bem-vindo, né? É a celebração do retorno. O pródigo voltou para casa. Mas para quem deve no cartório, porque quando a gente deve no cartório, a gente vê um negócio, já fica ressabiado, já põe a mão no bolso, já diz... Ih. E ele acha que Esaú vai acabar com ele e com a família toda.
Então o que ele faz? Ele manda servos, animais, filhos, esposas, concubinas na sua frente. E ele fica atrás. Na travessia de um vale chamado Jaboque, o nome de um riacho que cruzava esse vale. Um riacho que desembocava lá no Rio Jordão, ao norte do Mar da Galileia. E essa travessia desse povo todo deixa Jacó para trás. Ele quer evitar um encontro com Esaú, mas ele vai ter um encontro com outra pessoa. Ele nem imagina que terá um encontro com Deus. Olha, irmãos, o que tem de gente vivendo uma vida turbulenta por causa de certas características indomáveis, que não se consegue segurar, e que vai criando problema. É gente que não sabe administrar o dinheiro. E se a gente não souber administrar, porque é difícil ganhar, mas é mais difícil manter. E aí começa a pedir dinheiro emprestado, começa a gastar mais do que ganha, vai se enrolando todo. E aí os credores começam a ligar. É uma agonia, diz que eu não estou, não atende o telefone, muda de número. Coisas assim. Ou são maridos que têm uma personalidade explosiva. Eu me lembro de uma senhora que me procurou dizendo assim: pastor, meu marido, ele me trata mal a semana toda. E quando chega no fim da semana, ele quer meus carinhos. Você entendeu, né? Ele quer meus carinhos. Ele me procura. Isso me faz muito mal, porque eu me sinto usada por ele. Olha que situação. Trata a esposa, me perdoe, irmãos, igual um jegue. E quer que a esposa o receba no leito matrimonial, toda alegre, feliz e contente. Ou são mães que não tratam os filhos com devido respeito, carinho, cuidado. É só na patada, é só na cobrança. Há pais assim também. E os filhos crescem, depois eles querem o carinho dos filhos, a consideração dos filhos, o cuidado dos filhos. Eu, com o pastor Josué, fui a um velório onde estavam apenas e tão somente o morto, a esposa e 2 filhos que estavam ali obrigados, que estavam ali por causa da mãe. Não tinha um vizinho, um amigo, um parente. Não era pandemia, isso já faz anos. Trate bem quem vai chorar no seu velório. Trate bem. Ou é o empregado que trabalha só para receber no fim do mês. Ele vai empurrando com a barriga, ele não faz o melhor, ele não é pontual, ele não tem disciplina, ele vai fazendo as coisas de qualquer... Porque o que interessa para ele é no dia 5 receber o salário dele. Se a firma está indo bem, está indo mal, se tem, se não tem, ele não quer saber, ele não tem compromisso. E aqui uma palavra: qualquer coisa que você se preste a fazer, vista a camisa e faça de coração. O resultado vai vir. O resultado virá. Mas a gente não pode ver o patrão como simplesmente usá-lo para receber, e é isso que eu quero, e a você que se exploda. Não é assim. Assim como há patrões que tratam seus funcionários de maneira desrespeitosa. É assédio moral em cima de assédio moral.
E a melhor coisa que existe é você poder trabalhar em equipe e estimular, incentivar, reconhecer o valor das pessoas. Por isso eu agradeço pelos voluntários, agradeço pelos irmãos das transmissões, agradeço, a gente tem que ser grato. E dizer muito obrigado, meus irmãos, vocês são uma bênção na minha vida. É uma preocupação que eu não tenho. Assim como os demais que servem nesta igreja. Ou a gente cria problema. A sociedade nossa é hedonista, a nossa sociedade é uma sociedade que vislumbra o prazer acima de tudo, o prazer pelo prazer. O que interessa é eu ser beneficiado, o resto que se exploda. Essas pessoas, elas enganam. Mas não sabem que estão sendo enganadas, porque a vida dá voltas. Tudo que sobe, hoje engana, mas amanhã, o que se planta, colhe. Isso é uma lei universal da vida, e eu diria, é uma lei imutável. Plantou, vai colher, amigo. Ou é hoje, ou é daqui 20 anos, vai colher. Então, uma enorme quantidade de gente que usou e abusou na vida. E hoje se vê sozinho, como Isaac, no meio de um vale escuro. Porque não soube plantar as sementes certas. Porque não soube se portar da maneira correta. Porque nunca soube perder. Sempre se viu predestinado a ganhar. E gente assim vê a vida passar. E encontra como companhia única a solidão. A gente precisa pesar os nossos caminhos, irmãos. E orar como Davi, dizendo, sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que essa minha maneira de viver é de fato saudável para mim e para os que estão ao meu redor? Mas esse tipo de reflexão tem a ver com a segunda e última verdade. A verdade que diz que eu e você podemos nos surpreender com os rumos que a nossa vida toma quando temos um encontro real com Deus. O encontro não foi com Esaú, mas houve um encontro com Deus, e um encontro real, verdadeiro, transformador, um divisor de águas. Na vida do enganador foi esse encontro com Deus. E nesse encontro, geralmente, nós estamos sozinhos. Eu ouso dizer que o verdadeiro encontro com Deus se dá apenas e tão somente entre nós e Deus. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus, aos 11 anos de idade, era um culto à noite, no dia 15 de novembro de 1981, eu me senti sozinho na igreja. A Igreja Batista de Jardim Brasil estava cheia, mas é como se eu estivesse sozinho ali com Deus, e Deus falando tudo para mim. Ele contou minha vida, Ele contou os meus caminhos, Ele disse quem eu era. É um encontro pessoal, é um encontro intransferível, é um encontro entre você e Deus. Nesse encontro, a sua conta bancária não vai junto, os seus diplomas, a sua carreira acadêmica, a sua posição, a sua beleza, a sua juventude, a sua experiência, não vão juntos, é só você e Deus. Não tem amigo, não tem família, não tem rede social, é só você e Deus nesse encontro, assim como era só Jacó e Deus naquele vale. E esses encontros não são românticos. Encontro com Deus, que é encontro com Deus, é tenso.
É como Isaías no templo tem a visão de Deus assentado num alto e sublime trono, e ele diz: ai de mim que estou perdido. Sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse encontro não é nada romântico. A gente ouve uns testemunhos mentirosos aí, dizendo, eu fui arrebatado ao céu, eu andei com Jesus pelas ruas de ouro, eu conversei com Paulo, com Pedro, eu bati um papo com Deus, ele foi me mostrar o céu, tudo mentira. E eu digo isso com a autoridade da palavra de Deus. Se teve um encontro com Deus, se viu a Deus, é João no Apocalipse, diante de Jesus ele desabou, caía aos seus pés. Encontro com Deus não é romântico. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Às vezes a gente está na igreja como se estivesse em qualquer outro lugar. Não tem a postura de adorador, não, o rosto, as palavras, as conversas. Anos atrás, me lembro, no final de um culto aqui, era uma decisão de campeonato, e aí terminou o culto, eu lá na porta, o irmão passou, eu falei, e aí, quem foi o campeão? Rapaz, Deus me pegou naquela noite. Como é que você diz que está na minha presença, prega a minha palavra e está preocupado em quem ganhou o campeonato? Porque houve uma época em que os crentes saíam do templo dizendo assim, glória a Deus, como Deus foi uma bênção hoje. E não quem ganhou o campeonato. Quem anda na presença de Deus tem uma outra postura. Quem anda na presença de Deus tem um outro jeito de se relacionar, encarar a vida, encarar as pessoas, as situações. Um encontro com Deus não é uma coisa normal e comum. Mas o encontro com Deus mexe com as nossas estruturas. O encontro com Deus desarruma as nossas convicções. O encontro com Deus tira a gente do conforto. O encontro com Deus faz a gente enxergar quão miseráveis nós somos. O encontro com Deus faz com que nós entendamos o que é a graça dele para amar alguém tão pecador quanto a gente. O encontro com Deus desarticula as estruturas. E o texto diz que nesse encontro com esse homem era, irmãos, uma materialização, uma aparição de Cristo no Velho Testamento, uma cristofania. Então, eles se vêm lutando à noite, naquele vale, só Jacó e o Deus encarnado. E aí, num determinado momento, o toque na coxa, que desarticula a coxa de Jacó, e Jacó sai mancando, e continuou mancando até o fim da sua vida. Jacó saiu do encontro com Deus abençoado, mas quebrado. Perdeu a pose. Eu acho que é isso mesmo. Tem gente que diz que tem um encontro com Deus por aí e parece que engoliu um cabo de vassoura. É, porque eu sou vaso, cambada de miseráveis pecadores. O negócio aqui é na unção. Aqui é a vitória com sabor de mel. Cuidado com gente assim muito crente, viu? Cuidado com gente muito santo. Porque quem anda na presença de Deus diz, ai de mim que estou perdido. Quem anda na presença de Deus faz como na parábola, aquele homem publicano que batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, sê propício a mim. E essa transformação não se resume ao dia da conversão, porque aquele garoto de 11 anos, que entregou a vida a Jesus naquela noite, diante da pregação de um seminarista,
Aquele menino, Deus vem operando, trabalhando, transformando. Quando não transforma no mel, transforma no fel, transforma na dificuldade, transforma na disciplina, transforma apertando as coisas, pondo ele no olho do furacão para ele se quebrar. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que todos nós que conhecemos a Cristo vamos sendo transformados de glória em glória, para que a imagem, para que a beleza de Cristo seja vista em nós. E Jacó diz no verso 26, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Olha. Aí eu fico pensando, e quem era Jacó para segurar Deus ali? Não vai sair enquanto não me abençoar. E eu vejo nisso um ato da graça de Deus. Eu não sei quantos pais aqui já brincaram com seus filhos pequenos. Vai brigando de luta, né? De queda de braço. Os avós, então, são pós-graduados nisso com os netos. De brincar, de aí vai rolando, judô. E aí o garotinho na queda de braço, aí você, perdi, e o menininho. E tem avô que não sabe brincar, né? O avô jogando dama com o neto. Ganhou a primeira. Ganhou a segunda. Ganhou a terceira. O menino, avô, o senhor só ganha. Aí, não, é para você aprender, que tem que aprender a perder. Eu não quero aprender a perder, eu só quero ganhar. Às vezes, Deus faz a gente achar que está arrasando. Tudo, você não sabe se é menino. E aí Deus pergunta, qual é o seu nome, rapaz? E nessa pergunta, qual é o seu nome? Deus está dizendo para Jacó, como é que as pessoas te conhecem? Como é que as pessoas te veem? Como é que é a sua trajetória? Como é que é a sua personalidade? Quais são os seus valores de vida? Em cima de quê você constrói a sua vida? Quem realmente é você? Deus sabia quem ele era, mas Deus queria que ele descobrisse, que ele enxergasse quem de fato ele era. Porque o encontro com Deus não é romântico, o encontro com Deus é confrontador. Pedro negou Jesus, lá vem Jesus, ressuscitado. Pedro ali, e agora? Eu penso sempre, se eu fosse Jesus, eu olhar para a cara dele e dizer assim, traidor, miserável, eu te falei que você ia me negar, e ainda assim você fez, rapaz. Você fez juras de amor comigo, e na hora que apertou, você virou as costas para mim, seu sem vergonha, seu desqualificado. Sai da minha frente, some daqui. Judas teve mais dignidade, me traiu e foi lá e se matou. Você nem para isso, seu covarde. Como Jesus é diferente da gente, mas Jesus não deixa de confrontar. Olha nos olhos de Pedro e diz, você me ama, rapaz? Você me ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Deus mostrou a Jacó, com a sua confissão, eu sou enganador, eu sou mentiroso, trapaceiro, enrolão. Eu estou nessa situação agora, porque eu achava que eu estava abafando no meu caminho, a vida toda eu achei que era isso mesmo, e que eu ia me dar bem a vida inteira, e agora eu estou numa situação perigosa, meu irmão vai me matar, e vai acabar com a minha raça. Meu nome é Jacó. E Deus hoje nos pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Você é pedra de ajuda mesmo? Aí Deus diz, você não vai mais se chamar Jacó.
você vai se chamar daqui para frente Israel. Mas como é que um camarada enganador se torna príncipe com Deus, Israel? Príncipe de Deus, enganador. Jeremias 13, 23 diz: porventura pode um etíope mudar sua pele? Ou um leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Isso é uma pergunta retórica, que só cabe uma resposta: não. Pode um etíope mudar a sua pele? É tão bonito, né? Nas Olimpíadas, ver o pessoal daqueles países, eu acho bonito demais. Aquela cor. E eles correm como correm. Pode um etíope mudar a sua pele? Não. Pode um leopardo mudar as suas pintas, as suas manchas? Não. Pode um Jacó enganador se tornar Israel, príncipe com Deus? Claro que não. Eles não podem mudar a realidade. Lembra do escorpião com o cachorro? O cachorro vai atravessar aquele rio, aí o escorpião do lado diz: oh, me dá uma carona aí para o outro lado, eu preciso atravessar. Diz: eu sou louco? Você, escorpião venenoso, você vai me picar, a gente vai morrer aí no meio desse rio, afogado. E o escorpião diz: que é isso? Você acha que eu sou louco? Ó, se eu picar você, morre nós dois. Faz sentido. Sobe aí. E lá vai o cachorro atravessando, daqui a pouco o escorpião, pim! E o cachorro lá morrendo por causa do veneno, dizendo: mas rapaz, você me picou, e agora? Você falou que não ia fazer isso, agora vai morrer nós dois. E o escorpião lá dizendo: oh, desculpa, é que a minha natureza é isso, é picar, é soltar o meu veneno para cima mesmo. Nós somos todos escorpiões, irmão. Fica olhando para mim com essa cara de anjinho, não. Todos nós temos o nosso veneno, todos nós temos nosso campo de queda, todos nós temos aquele pecado que tão de perto nos rodeia, todos nós tentamos acertar e erramos, todos nós sabemos onde é que está errado, tenta acertar, tenta mudar, tenta fazer e a gente não consegue. Você que foi Jacó até agora, vai ser Jacó até o fim, rapaz. Pau que nasce torto, morre. Isso é um versículo que não está na Bíblia. Ou está? Lê Eclesiastes. E o pau que nasce todo, até quando pega fogo, a cinza é torta. Mas Deus pode desentortar paus tortos. Deus pode mudar naturezas. Deus pode tirar o veneno e deixar essa pessoa uma pessoa sã e que não leve morte para os outros. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, o etíope não pode mudar a pele, o leopardo não pode mudar as manchas, Jacó não pode se tornar Israel, o mentiroso não pode deixar de mentir, não consegue, o ladrão não consegue deixar de roubar, o maldizente não consegue deixar de falar
falar mal dos outros. O adúltero não consegue se segurar em manter-se firme diante de alguém que não é seu esposo ou sua esposa. Mas Deus pode mudar essas vidas. Deus pode mudar esse coração. Deus pode mudar esses valores. Deus pode mudar essa conduta. Deus pode mudar essa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Fala um amém, pelo amor de Deus, para animar o pregador. Quantas vezes eu já fiz propósitos, já tomei decisões, já declarei guerra contra certos pecados. E aí eu fico firme 2, 3 dias, uma semana, 2 vezes, pum. E não adianta, porque a gente não tem jeito não. A gente não melhora não. Nós somos escorpiões. Lembra da virada de 99 para 2000? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É um novo milênio, começava em 2001. Porque o certo é contar a partir de 2001. Mas tudo bem, a turma estava no clima da mudança do século. Naquela primeira década, ataque às Torres Gêmeas. Ataques aos metrôs de Madrid, os metrôs de Paris. Guerras deflagradas, conflitos, mortes, injustiça, violência, lares desagregados, divórcios, mulheres espancadas, estupradas, a maldade crescendo no novo milênio. O mundo não melhora. O mundo só melhora quando Deus entra na história. A gente só melhora quando Deus encontra a gente e a gente se encontra com Deus. A natureza da gente muda quando Deus entra na história. Não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Gente, nós que conhecemos a Deus temos que entender isso. A graça de Deus não é só a porta. Graça de Deus é o caminho. Deus quer trabalhar com a gente. A gente se converteu, Deus quer trabalhar com a gente o resto da nossa vida. Sendo transformados de glória em glória. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Eu não posso ser do mesmo jeito para sempre. Que conversa é essa? Quando Deus está na nossa vida, as coisas vão mudando. A gente melhora. Um marido melhor, uma esposa melhor, a gente melhora. Filhos melhores, a gente melhora. Um crente melhor, um empregado melhor, um trabalhador melhor, a gente melhora. Deus está na história, nos transformando. Jacó foi atravessar o vale de Jaboque à noite. E depois desse encontro, o cenário mudou. Transformou. O texto diz, eu estou encerrando no verso 31, era noite e saiu o sol. O lugar era Jaboque. Aí mudou o nome para Peniel. O camarada chamava-se Jacó. Passou a se chamar Israel. Ele era um enganador. Depois desse encontro, passou a ser príncipe de Deus. O que a gente tem que pôr na mente nessa noite é que a vida com Deus não é monótona, é dinâmica. E que
Esse negócio de salvação é andar com Deus. Andando com Deus, a gente enxerga as coisas e diz, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Me ajuda aí, eu vou lutar, mas o Senhor comigo aqui. Porque eu sou escorpião. Mas o Senhor muda a natureza. O Senhor transforma noite em dia. Jaboque em Peniel. Jacó em Israel. Enganador em príncipe com Deus. Que seja assim, irmãos. Para a glória do Senhor. Eu não quero perder meu tempo dentro de igreja religioso. A gente quer andar com Deus. Andar com Deus. Esse Deus que transformou Jacó. E eu tenho certeza que ninguém aqui é pior do que Jacó foi. Ninguém. E se Deus fez com Jacó, por que não faz comigo? Por que não faz com você? Que seja assim. Para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça.